Tu já viu ela dar pra um cara na tua frente? Ele é com code. Ele é o quê? O quê? O code. Porra é essa? Eu gosto de assistir ela transando com alguém. Corno? Cuckold. É. Ah, cuckold é o caralho, tu é corno. Bruto. Não. Já passou a ponta do dedo no cu dele? Não. Oi? Que pena. Tu sabia? Não. Então tá aproveitando esse momento pra desabafar. É exatamente por isso que a gente veio. Eu tava esperando esse momento. Aquela costurinha, né? Aquela lambidinha ali, perto, né? Há quanto tempo você tá guardando isso? 7 meses. Que fetiche diferente, né? Surpresa, vou fazer hoje pra ver mesmo se é verdade. Aí ele vai te pedir em casamento. Exatamente. Quando ela fizer isso, ela vai conhecer outro homem. E aqui não tem viado, não. Não, que é macho. Pode não parecer, o jeito de andar, a aparência, mas é macho. Não vejo a hora, então.